Você tem vontade de aprender teologia? Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza, segurança na fé e até para poder entender mais do chamado do Senhor para sua vida? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para pregar com sabedoria onde o Senhor te mandar. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Tradicional. Tradicional. Seria isso. Seria tradicional. É o nome que se dá. As igrejas pentecostais, elas vêm de um movimento que surgiu ali no século XX, principalmente na Rua Azusa, nos Estados Unidos, em que cristãos começaram a ter tipos de experiências místicas diferentes com a fé. Eles argumentam que não é uma coisa que começa, que há uma linha que se dá desde o começo do cristianismo primitivo, mas há uma ideia de um reavivamento de algo que se perdeu. Os dons do Espírito Santo. Então, esse movimento era motivado por uma experiência mística com o Espírito Santo, que levava curas milagrosas, o falar em línguas angelicais e elementos assim. Dom da profecia, das Exato, línguas. o que Deus falava diretamente através de alguém e tudo assim. Esse é o pentecostalismo clássico. Tá. Geralmente você encontra nas Assembleias de Deus mais clássicas, você encontra... Assembleia de Deus mais clássicas, acho que principalmente. O pentecostalismo clássico, ele, infelizmente, vou dizer assim, foi caindo em desuso no Brasil com a segunda e terceira onda do pentecostalismo, que são chamados movimentos neopentecostais. Os movimentos neopentecostais tomaram essas manifestações de experiências do pentecostalismo e esticaram para algo muito maior e adicionaram outras coisas. Por exemplo, se no pentecostalismo clássico existe a ideia de profecias e línguas estranhas, mas o culto não é centrado nessas coisas, entendi. é centrado na pregação da palavra, é centrado em um momento de oração, de louvor a Deus, mas há esses elementos de forma um tanto ordeira no culto. Entendi. Em igrejas neopentecostais, geralmente essas manifestações milagrosas são o centro do culto. Então é aquela igreja que você vai, que vai ter profecia o tempo todo, gente gritando língua para um lado e para o outro, umas línguas que você não entende, e alguém vai batendo na sua cabeça, você cai para trás, alguém imita cachorro, alguém tem demônio o tempo inteiro. Dança varia de igreja para igreja. Essas geralmente são igrejas consideradas neopentecostais, são segunda ondas e terceiras ondas de pentecostalismo, geralmente associadas também à famosa teologia da prosperidade. A ideia de que Deus quer que todos sejam ricos. Então você vai ver a Universal, você vai ver a Mundial como igrejas que pregam esse tipo de teologia e outras denominações menores como neopentecostais. As igrejas tradicionais geralmente são igrejas que rejeitam essa ideia desse reavivamento dos dons espirituais, que acreditam que esses sinais milagrosos eles eram mais comuns no período bíblico. Então Jesus ressuscitava morto, Paulo curava gente doente. Isso não é metáfora, isso não. Segundo uma leitura simples do texto, a Bíblia não é uma grande alegoria política. A Bíblia é o registro de um texto de fé. Entendi. Você pode aplicar politicamente, interpretar dentro do seu contexto político, mas é um texto de fé. É até bom você entender o que era a época, mas a partir daí os milagres aconteceram. Pelo menos segundo aqueles que escreveram, eu vou colocar nesses termos para quem estiver assistindo e não compartilhar da fé. Segundo a perspectiva daqueles que escreveram, eles não estavam registrando uma grande metáfora política, uma grande alegoria moral. Eles estavam registrando a visão de um homem que viveu, que se dizia Deus, que morreu e que ressuscitou, dizendo ser Deus que veio para nos livrar dos nossos pecados e para nos dar uma vida junto com Deus. Não é? A visão central do Novo Testamento, que é muitas vezes ignorada pelas tentativas de interpretar a Bíblia como uma mera alegoria política, é que Jesus veio ao mundo para levar pecados. É o básico da mensagem cristã. Né? Jesus veio ao mundo para levar os nossos pecados, para tomar sobre o próprio corpo nossos erros, nossas ofensas a Deus, para que ele, sendo morto no nosso lugar, recebendo a punição que era nossa, agora o Deus Pai possa olhar para a gente, que crê nesse sacrifício, e ver a vida perfeita de Jesus. Então veja só, que loucura. Jesus veio e viveu uma vida perfeita, justa. Nunca casou, podia ter casado, mas nunca casou, nunca pecou, nunca fez nada de errado. Perfeito. Nota 10. Você imagina que ele tinha a chance de casar. Podia fazer o que ele quisesse. Ele preferiu ser pregado numa cruz do que casar. Você tá vendo? Mas a metáfora bíblica é que nós, igrejas, somos a noiva dele. Casaremos um dia. Tá bom, porque você vê, fala assim, quer casar? Ele falou, não. Tem uma cruz aqui. Não, é que ele tá se guardando pra noiva, entendi. Que somos nós. Gente, é brincadeira, tá? Quando a gente fala dessa questão do evangelho, olha que coisa louca. Tem um Jesus que vive uma vida perfeita, sim, uma vida plena sem pecado, segundo o relato dos evangelhos, e quando o Pai olha para ele na cruz, os nossos pecados são lançados nele.
Martinho Lutero, um reformador, ele foi o famoso homem responsável pela reforma protestante, ele gostava de frases polêmicas. Ele conversava com os amigos, tem registros de frases dele conversando no bar com os amigos. Ele dizia assim que Jesus Cristo foi o maior pecador de toda a humanidade. Né? Parece uma heresia, né? Ele dá a porrada primeiro para depois você depois prestar explicar, atenção. né? Ele diz, por quê? Porque nós só temos o pecado da nossa própria vida. A gente leva por uma vida inteira a nossa vida de pecado. Jesus levou sobre si os pecados de todo o seu povo. Tá. Então ninguém pecou tanto quanto ele na cruz. Não porque ele pecou pessoalmente, mas porque no tribunal de Deus, na cruz, ele foi considerado pecador. E ele foi morto para que os nossos pecados fossem apagados junto com a morte dele, como acontecia com os cordeiros no Antigo Testamento, que no Antigo Testamento tinha aquele ritual, o cordeirinho recebia o pecado e tal. Pra quê? O bode expiatório. Isso, daí que vem o termo bode expiatório, né? O bode recebia a expiação e tal. Porque explica só essa coisa do bode expiatório. No Antigo Testamento existiam sacrifícios de animais que eram para limpar pecado, que simbolizavam o sacrifício que viria de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então, isso acontece e o nosso contrato de dívida com Deus é pago em Cristo Jesus. Para quê? Para que quando o Deus Pai olhe para nós agora, quando cremos em Jesus, ele não veja mais a nossa vida. Porque a minha vida do Iago, pecador miserável, ele viu em Jesus e ele puniu Jesus. Agora ele vê em mim a vida do filho dele. Quando cremos nele, agora ele olha pra gente não mais com a nossa própria vida de pecado, mas com a vida perfeita que Jesus viveu. E por isso a gente é aceito. Não pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo. Essa mensagem central do Evangelho se torna a mensagem central do cristianismo e deve ser a mensagem central de toda a igreja que se diga cristã. É a mensagem central da igreja pentecostal, com certeza, que crê no Evangelho de verdade, mas se perdeu dentro das igrejas neopentecostais. Porque agora virou dinheiro, crescimento, Deus vai realizar teus sonhos. Ele ficou Deus diluído, vai curar, ficou diluído em tudo isso. Isso. Agora não tem mais pregação sobre o Evangelho. Mas de onde veio esse lance de ser próspero? Porque não é do Novo Testamento, Não. pelo contrário, né? É de você ser humilde, de não precisar de muitas coisas para ser feliz e larga a sua riqueza. Não é? De onde veio essa... Onde consegue uma base bíblica para sustentar? O maior promotor desse tipo de visão foi um teólogo americano do século XX chamado Kenneth Hagin. Ele era um teólogo americano, voltado para essas áreas mais espiritualistas, e ele acreditava que Deus queria que todos fôssemos ricos, prósperos e saudáveis. E as nossas palavras tinham o poder de gerar isso sobre a realidade. Então, a gente declarava e sabe aquele The Secret, o segredo? Você mentaliza e tal, e as coisas vêm. É uma versão gospel desse negócio. PNL. Isso. Né? Isso vem muito É PNL ou PLN? PNL, Programação Neurolinguística, né? Isso, Tem isso. Isso vem muito do contexto de pobreza, depois do crash de 29 nos Estados Unidos, que a galera ficou pobre muito lascada. E o pessoal precisava de dinheiro, a questão de pagar as contas era a grande questão do pessoal. E a religião começou a tentar oferecer uma resposta errada, que não vem do Novo Testamento, para isso. Né? Hoje isso mudou já, para você ver como as coisas acontecem culturalmente. Né? Hoje o que existe muito não é mais uma teologia da prosperidade que oferece dinheiro. É um tipo de teologia da prosperidade que oferece felicidade. Então a pregação do pastor não é mais Deus quer que você seja rico. É Deus vai te fazer feliz. Então, que a gente está numa cultura que é depressão, é ansiedade, é remédio, é solidão, é falta de propósito. E não se oferece mais dinheiro, se oferece essas coisas. São coisas que você pode encontrar se encontrar Jesus? Claro. Mas essa é a grande mensagem do Evangelho? Não é. Não. O cara vai pelejar, então eu vou aqui para ser feliz. Na hora que ele é desagradado na vida dele, e agora? Olha para a história de Jó na Bíblia. Jó era um cara santo, justo, que foi tocado por Satanás e que ficou pobre, doente, perdeu os filhos. Foi testado. Pensa em Paulo, era o ministro do Evangelho que sofreu, ficou no mar, levou chibatada. E ele dizia, tudo posso naquele que me fortalece. É a frase da coisinha do Neymar, né? Que 100% Jesus, tudo posso e tal. O que Paulo está dizendo lá em Filipenses é que eu posso passar fome, eu posso passar necessidade, eu posso passar tristeza, eu posso passar angústia, tudo posso naquele que me fortalece. A ideia é, eu posso passar por situações terríveis, mas Deus é quem me dá força. Porque se a gente ficar com essa ilusão de que a gente está no caminho de Deus quando está encontrando a felicidade, é muito perigoso isso, né? Cara, dá para comprar felicidade na farmácia. Né? Com drogas, né? Dá para comprar felicidade no bar, no cabaré, em qualquer lugar. Exatamente. A galera diz, né? Dinheiro não compra felicidade. Geralmente quem diz isso não tem muito dinheiro. Porque dinheiro compra felicidade louca, cara. É passageira, mas compra. O problema é que essa felicidade não dura muito. É como alguém que você pega na balada e você acorda de manhã e foi embora.